Bom dia, Ponte. Graça e paz de Jesus, amém? Feliz por estar aqui, nessa casa, minha casa. Onde tem ponte, eu me sinto em casa, né? Então, que bom que estamos juntos nesse domingo de manhã, ver o que Deus tem feito através dessa igreja. Muito feliz em acompanhar todo o processo e ter Johan como pastor dessa comunidade, um amigo que eu conheço muito antes da ponte existir, né, Johan? Então, temos uma caminhada boa, longa, e que bom que vamos caminhar muito tempo ainda juntos, né? E Deus fez essa convergência de ponte, e que bom, né, ter isso, ter essa casa em Fortaleza, né, essa terrinha boa que eu amo demais. Sou paulistano, então estou a Recife há 20 anos. Eu até falei para o meu amigo Tiago agora que as férias da minha família, quando morávamos em São Paulo, era sempre Fortaleza. Então a gente sempre escolhia Fortaleza. Era um sonho de um paulistano em morar no Nordeste. E Deus proporcionou esse sonho, mas não em Fortaleza, em Recife, que já está também, ajuda bastante. Não é que nem Fortaleza, né? Mas não tem Beach Park, mas tem muitas outras coisas boas em Recife. Hã? Jesus perdoa, né? Jesus, é isso aí. Mas que bom que estamos juntos, felizes. E nessa série, que também tem inquietado a nossa igreja lá em Recife, é uma série, é uma carta curta, porém extensa. É uma carta que você lê talvez em 10 minutos, mas ela tem uma profundidade de ensinamentos. Eu fico com essa curiosidade, né? Como seria a carta de Paulo à igreja Ponte? Se ele estivesse vivo hoje, como ele escreveria essa carta para a nossa igreja? Quais seriam os alertas, as inquietações, os chacoalhos, os pontos fortes e fracos? Quais seriam as recomendações e os direcionamentos de Paulo à nossa igreja? Às vezes eu me pego pensando nisso, o que Paulo escreveria para a nossa igreja, a Ponte. É uma reflexão interessante, porém não necessária, porque temos várias cartas aqui nesse livro que diz muito sobre nós. São cartas destinadas a igrejas do passado, mas que encaixa na nossa carapuça de uma forma muito linda nos nossos dias, e fala muito sobre nós, fala muito sobre aquilo que precisamos ser, fazer, nos mover, refletir, e sobre tantas outras coisas que essas ricas cartas de Paulo têm a nos dizer. Então acredito que sim, essa carta de Paulo a Corinto é uma carta também a nós, a nossa igreja, aos nossos dias. A Bíblia é um livro muito atual, não é um livro histórico do passado, não é um livro empoeirado. É um livro extremamente atual, que diz muito sobre nós. E hoje me coube refletir e compartilhar com vocês o capítulo 6 dessa primeira carta de Paulo a Corinto. E é um capítulo um pouco polêmico, difícil. Nos dias de hoje ele acabou se tornando um pouco polêmico. Eu lembro que nas reflexões sobre quais episódios iríamos pregar nessa série, chegamos no capítulo 6 e eu estava com o Gui e falei, e aí, vamos encarar esse capítulo 6? Vamos em frente ou vamos pular o capítulo? E a gente, não, vamos encarar, acreditamos ser necessário, e que bom que encaramos, né? A gente já compartilhou sobre esse capítulo há 2 domingos, estamos um pouquinho adiantados nessa série, e hoje também veio a calhar, né, eu estar aqui com vocês, também refletindo junto com vocês o capítulo 6 dessa primeira carta de Paulo a Corinto. Então, convido você a abrir, caso você trouxe a sua Bíblia impressa, caso você tenha um lápis ou uma caneta, eu vou pedir para você talvez circular alguns pontos de atenção. Se você não trouxe, você pode acessar a sua Bíblia, mas talvez seja até melhor você acompanhar aqui, porque talvez no celular você vai se distrair com o WhatsApp, uma distração do inimigo, né? Então, eu quero que você fique atento aí para que possamos mergulhar nessa carta de 1 Coríntios, capítulo 6, e vamos ler do versículo 9 ao 20. Vou ler um pouquinho devagar para a gente processar, digerir cada palavra, e vamos juntos refletir naquilo que Deus tem para nós hoje. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus?
Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Circula o versículo 11. Mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem, circula aí o versículo 15, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma, o sexo traz essa união de corpos. Farei isso sabendo que eu sou corpo de Cristo? Não. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Isso nos faz lembrar sobre o que o sexo traz, né? Essa união corporal. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Circula o 19. Vocês não são de si mesmos, porque vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém? Que o Senhor nos ajude aí e me ajude nessa reflexão. E eu queria orar mais uma vez, tá bom? Senhor Jesus, obrigado porque estamos aqui na sua presença, nessa mesa que não é nossa, é sua. O Senhor é o dono dessa mesa, o Senhor nos chamou para sentar nela e queremos desfrutar desse banquete que o Senhor preparou para nós. Não apenas consumir, mas compartilhar desse banquete, compartilhar dessa palavra e sermos transformados por ela, Pai. Então, muito obrigado por essa comunidade, por cada vida, cada família representada, cada dor, cada anseio, cada alegria, cada sonho. Queremos colocar tudo isso nessa mesa e sentir essa liberdade que temos em Ti e sermos transformados por conta dessa liberdade, Pai. Então, muito obrigado por tudo que estamos vivendo através da história dessa igreja. Esteja me usando agora, Pai, que tudo que sai da minha boca seja um fluido do Seu Santo Espírito, Pai, para abençoar a minha vida e a vida da minha família Ponte Fortaleza. É isso que eu peço, agradeço em nome de Jesus, e a Ponte diz amém. Peço desculpas aí porque eu estou um pouco fanho. Nessa minha caminhada de São Paulo, o legado que São Paulo trouxe para mim foi rinite, sinusite e todos os ites. Então estou aqui meio que entalado aqui, algumas secreções, mas em nome de Jesus isso não vai atrapalhar. Mas peço desculpa caso eu tenha que tossir e beber uma aguinha. Meus irmãos, eu acredito que o reino de Deus não é sobre dois pontos. Deus, o que eu preciso fazer? Eu acredito que o reino de Deus é sobre dois pontos. Deus, o que eu preciso ser? Não é sobre o que fazer, mas é sobre ser. Muitas vezes estamos aqui na igreja, você talvez veio aqui hoje,
tentando entender aquilo que Deus quer que você faça. Existem alguns dilemas da nossa vida que não sabemos como fazer. E a gente vem até a igreja para tentar entender o que eu preciso fazer. Mas talvez Jesus hoje quer falar para você: meu filho e minha filha, eu não quero que você faça, eu quero que você seja. A igreja não é uma ferramenta para fazer Jesus, mas para ser como Jesus. Precisamos ser. E para ser aquilo que Deus quer que a gente seja, é preciso obedecer. Portanto, o fazer ou deixar de fazer é uma consequência do obedecer. Se eu faço ou se eu deixo de fazer, porque isso é fruto de uma obediência. Então não é fazendo que se obedece, é obedecendo que se faz. O primeiro passo é a obediência. E sobre essa reflexão, o que Deus quer que eu faça, o que eu preciso fazer, me fez lembrar em Lucas 18, em uma conversa de Jesus com um homem rico. O homem rico chegou até Jesus perguntando o que ele deveria fazer. Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Me diga, o que eu preciso fazer? Jesus, já sentindo a malícia da pergunta, ele também responde de uma forma um pouco maliciosa. Você sabe o que precisa fazer. Não adulterarás, não furtarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe. E o homem rico, cheio de si, falou: eu já faço tudo isso. Manda mais. Tá bom. Então venda tudo que você tem e dê aos pobres. E nessa passagem encontramos um homem rico triste. Eu acredito que o grande ensinamento dessa passagem, desse diálogo, não é venda tudo e dê aos pobres. Não é o grande ensinamento. O grande ensinamento é: se Jesus mandar você fazer isso, você faria? Ah, ela faria. Viu? Glória a Deus, glória a Deus. Porque como esse sim é fruto de uma obediência, né? Não é sobre o que fazer ou deixar de fazer, é sobre obedecer aquilo que Jesus manda fazer ou deixar de fazer. Então imagine uma pessoa chega até você, ou chega até Jesus, né? Vou elevar o nível. Uma pessoa chega até Jesus e fala: Jesus, o que eu preciso fazer para me sentir parte do seu reino aqui na terra? Eu já fiz de tudo e ainda faço muita coisa, Jesus. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso, outro. Eu dou quentinha para as pessoas que precisam, eu dou cesta básica, eu ajudo a minha igreja, eu dou dízimo, eu dou oferta. O que mais eu preciso fazer? Aí Jesus fala: pare de transar com a sua namorada. Aí a pessoa com certeza vai ficar triste com isso, né? E nos dias de hoje falar sobre isso é uma coisa meio careta, né? Vamos atualizar aí, vamos mudar. Isso é o menor dos problemas. Não, mas eu e Paulo e Johan somos caretas, né? E acreditamos que isso, de fato, destoa o ser. Então, os gabinetes que eu recebo durante a semana, a maioria deles é sobre: pastor, o que eu preciso fazer? Pastor, eu já fiz isso tudo, eu já fiz de tudo. Por que eu estou assim? Porque você ainda não fez aquilo que Deus mandou você fazer. Você fez tudo, menos aquilo que Jesus mandou. Ou você fez tudo, menos aquilo que Jesus mandou você deixar de fazer. E tentamos compensar aquilo de errado que fazemos para fazer outras coisas boas. Então eu faço muitas coisas boas para silenciar aquilo que eu não quero abrir mão de fazer. Só que com Deus não funciona assim. A nossa conexão com Deus não é baseada na quantidade de coisas que você faz para Ele. A nossa conexão com Deus
é baseada num coração obediente, num coração humilde, sincero, contrito, disposto a fazer ou deixar de fazer aquilo que Ele manda. Então, o nosso Deus está preocupado mais sobre o ser do que o fazer. Podemos fazer um bocado de coisas para Jesus e mesmo assim sermos desobedientes. E Coríntios me fez pensar e refletir que o que gera propósito, o que gera missão, o que gera pertencimento não é o fazer, mas o obedecer. Precisamos resgatar a importância da obediência. A nossa vinda até aqui deve ser uma vinda baseada numa disposição da obediência. E Paulo diz à igreja de Corinto: Corinto, vocês estão desobedientes. Vocês estão desobedecendo, vocês estão fazendo um bocado de coisas ao ponto de vocês deixarem de ser aquilo que Deus quer que vocês sejam. Vocês estão deixando de ser por fazer aquilo que não deve ser feito. É preciso deixar de fazer para voltar a ser. É preciso voltar a obedecer. Pois a falta de obediência estão fazendo com que vocês estão se esquecendo de quem vocês são. Hoje vocês não sabem quem são por conta do excesso de desobediência. E quem vocês são? Versículos 11 e 15. Vocês são lavados, santificados, justificados no nome de Jesus Cristo. No versículo 15 ele fala algo muito interessante. O corpo de vocês é membro do corpo de Cristo. Então, só reforçando isso, o seu corpo faz parte de um grande corpo. O seu corpo é membro do corpo de Cristo. Portanto, o que você faz com o seu corpo importa. Se você quer ser parte do corpo de Cristo, o que você faz com o seu corpo é relevante, sim, é importante. Por quê? Versículo 19. Porque o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo. O divino habita em vocês. Existe um Deus que habita no seu corpo. E o que você faz com o seu corpo, sim, importa. E ele reforça no final do versículo 19: vocês não são donos de si mesmos. Você não é o dono da sua vida. O corpo é seu. Mas quem caminha com Cristo não pode fazer o que quiser com o seu corpo. O corpo é seu, mas quem caminha com Cristo, esse corpo que é seu deixa de ser seu e passa a ser dele. Pertence a ele. O corpo é seu, mas quem caminha com Cristo, o seu corpo não é suas regras. Seu corpo e suas regras é o discurso do mundo. Mas quem caminha com Cristo, o meu corpo, quem tem as regras é Jesus. Então, quem caminha com Cristo, entenda que o seu corpo não é seu. E você não pode fazer o que quiser com ele. Não dá para ser corpo de Cristo e se conformar com os seus pecados. Não dá para ser corpo de Cristo e desistir de lutar contra certos pecados. Não dá para ser corpo de Cristo e dizer sim para tudo que o seu corpo deseja fazer. Não dá para ser corpo de Cristo achando que tudo que você sente faz parte da sua identidade. E Paulo nos ensina que você não é aquilo que você sente, você é aquilo que Jesus sente por você. E quanto mais você busca esse Jesus, mais você sente aquilo que Ele sente por você. E mais você sabe quem você é e de quem você é.
quem é o seu dono. Portanto, Coríntio / Ponte. A escolha é simples, você tem duas opções. Para quem assistiu Matrix, né, tem duas pílulas que você pode tomar, escolha uma. Né? Ou você diz sim para Cristo, ou você diz sim para você mesmo. Ou você nega a si mesmo, ou você nega a Cristo. Ou você nega o corpo de Cristo para ser o seu corpo, ou você nega o seu corpo para ser parte do corpo de Cristo. É um ou outro, os dois não dá. Não dá para pegar as duas pílulas e tomar de uma vez. E queremos fazer isso muitas vezes. Dá para ser os dois, dá para dar um jeitinho para ser os dois. Eu faço um pouquinho daqui, mas eu intensifico aqui. Eu faço uma escorregadinha aqui intencional, mas eu vou intensificando aqui para ofuscar aquilo que eu já fiz. Mas Deus, ele não é facilmente enganado. Você pode enganar o seu pastor. Constantemente o pastor é enganado. Mas a Jesus você não engana. Então, é preciso fazer uma escolha, porque ser fiel às duas coisas não dá. Não dá para você ser fiel a você mesmo e ser fiel a Deus. É preciso fazer uma escolha, não é possível você ser fiel a Deus e ser fiel aos seus desejos e sentimentos. Não é possível você ser fiel a Deus sendo infiel à sua esposa. Porque quando você é infiel à sua esposa, você está sendo infiel a Deus. E quando você é infiel à sua esposa, você está sendo infiel ao propósito e ao plano que Deus tem através do seu casamento. Enquanto o mundo lá fora, ele acha que é normal e é possível você amar a sua casa sendo infiel a ela, porque eu já ouvi várias vezes pessoas que amam as suas esposas, mas que precisam de vez em quando espairecer um pouquinho, relaxar e experimentar outras gramas. É possível, porque não é possível você fazer sexo apenas com uma pessoa. Eu amo a minha casa, a esposa que eu tenho é tudo que eu tenho. É o amor da minha vida, mas, né, sabe como é que é, né? Eu não sei não como é que é, né? E nem me explica como é que é. Mas, para o mundo é normal. E o mundo dá risada por saber que eu, há 11 anos, só transo com uma mulher. Mas a minha fidelidade à minha esposa é essencial para eu ser aquilo que Deus quer que eu seja. O plano casamento, a fidelidade a esse plano, esse projeto, é essencial para eu ser aquilo que Deus quer que eu seja. Ser fiel à minha esposa é um ato de obediência a Deus. Enquanto isso, o mundo não sabe o que é, o que quer ser e nem o que deve ser, porque o mundo só é fiel a ele mesmo. Mas, meus irmãos, existe algo dentro de nós, como acabamos de ler, que se chama o Espírito Santo. Existe um Deus que habita e quer ser em você. E esse Espírito Santo em nós, descobrimos que podemos ser coisas que o mundo acha impossível ser. Com o Espírito Santo em nós, podemos fazer coisas que o mundo acha impossível fazer. E com o Espírito Santo em nós, podemos deixar de fazer coisas que o mundo não consegue deixar de fazer. Então não é sobre a sua força, mas é a força do Espírito em você, que faz com que você descubra que aquilo que soa ser impossível para você deixar de fazer, é possível. O Espírito Santo em nós traz essa força da obediência que forja a nossa identidade, forja o nosso ser.
Então, enquanto o mundo, enquanto Corinto prefere o prazer e abre mão do ser, o Espírito Santo em nós prefere o ser, nem que tenha abrir mão do prazer. Eu prefiro o sentido do que sentir. Eu prefiro pertencer do que me permitir. Eu prefiro participar do que apenas consumir. Eu prefiro me esvaziar do que apenas me preencher. Eu prefiro obedecer para ser. Portanto, o seu verdadeiro eu só é possível se você for obediente ao dono do seu eu. Se você for e buscar ser obediente ao dono do seu eu, você será parte do corpo do seu dono. E voltando à pergunta inicial, você de frente a Jesus, falando, Jesus, o que eu preciso fazer? E Jesus vai te lembrar de algo que Ele já fez por você. Meu filho e minha filha, eu já fiz por você lá na cruz. Aquilo que eu fiz por você lá na cruz, te dá uma oportunidade para ser aquilo que eu quero que você seja. E sendo aquilo que eu quero que você seja, consequentemente você fará ou deixará de fazer aquilo que eu quero que você faça ou desfaça. A cruz é um caminho não para você fazer muito, mas fazer aquilo que Deus quer que você faça. Mas antes de fazer, Ele quer que você seja. Eu não quero fazer Jesus, eu não quero apenas replicar o que Jesus fez. Eu quero primeiro ser como Jesus. E, consequentemente, Ele fará em mim aquilo que Ele quer fazer. Portanto, a reflexão e esse chacoalho de Corinto, que serve para nós hoje, o que eu tenho feito que tem distorcido o meu ser? O que eu preciso fazer ou deixar de fazer para voltar a ser? Quais são os passos de obediência que Deus está direcionando na sua vida e que você tem relutado, você tem se conformado com esse desconforto? Muitas vezes nos conformamos com os desconfortos que o Espírito Santo causa em nós. Existe um dedinho do Espírito Santo em nossas feridas, nos lembrando de que essa ferida, ela não deve permanecer aberta, e você não deve se acostumar com essa pequena hemorragia dentro de você, porque essa hemorragia, essa ferida está distorcendo a sua essência, está distorcendo aquilo que você precisa ser. E para você voltar a ser, é preciso deixar Deus cicatrizar ela. Teve uma fala de um pastor que me chama muito a atenção, que eu aderi para mim. Nesse mundo cercado de temas e pautas, né, ele disse, eu não sou pastor de temas, eu sou pastor de pessoas. Porque Jesus, ele foi esse tipo de pastor. Jesus, ele não veio aqui para gritar sobre temas e pautas. Jesus não veio aqui para pastorear temas. Jesus veio para olhar nos olhos das pessoas. Então você vê que Jesus, ele não foi pastor de imposto, ele foi pastor de cobrador de imposto. Jesus, ele não foi pastor de pescaria, Jesus foi pastor de pescadores. Jesus não foi pastor de adultério, ele foi pastor de pessoas adúlteras. Jesus não foi pastor de prostituição, mas ele foi para pastorear as prostitutas. E é isso que devemos ser como igreja, né? Enquanto existem, infelizmente, muitas igrejas mais preocupadas com os temas do que com as pessoas, nós devemos
olhar nos olhos das pessoas e amá-las, e através desse amor que não é nosso, mas brota em nós, esse amor sim é capaz de transformar e revitalizar a sua identidade, a sua verdadeira identidade. Só que para você entender quem você é preciso você obedecer e sentar na mesa. A mesa não é um lugar de temas, a mesa é um lugar de pessoas. Que esses temas invadem a vida dessas pessoas. Então, o que você faz e aquilo que você deixa de fazer não é motivo para você sair da mesa. Pelo contrário, isso que você está fazendo, que você não consegue deixar de fazer, é o principal motivo que te traz à mesa. Porque assim como você tem pecado naquilo que faz parte da sua rotina viciante, todos nós que estamos na mesa estamos também lutando contra os nossos pecados. E não queremos nos convencer de que isso que estamos fazendo não surte efeitos ruins na minha essência. Não, eu não quero me conformar com isso. Mas eu quero sentar na mesa, olhar nos olhos de Jesus, através do olhar das pessoas que estão ao meu redor, e ser o olhar de Jesus para essas pessoas, e olhando para as pessoas pecadoras, nesse amor, ele tem uma força brutal de transformação, e reconstrução e juntamento de cacos. Esse Jesus, ele quer te chamar de volta para a mesa e não se conformar com aquilo que você tem feito. Uma coisa que eu falei lá na minha igreja, eu sei que nós estamos aqui no mesmo barco, e talvez são coisas que precisamos afirmar e reafirmar. Nós da Igreja Ponte não somos uma igreja afirmativa. Nós não afirmamos pecado, nós afirmamos Jesus. A única coisa que a gente afirma é Cristo. E por afirmar Jesus, queremos que esse amor que não relativiza, que não manipula coisas para você não se sentir tão mal e permanecer na mesa, é esse amor afirmativo de Cristo, só Ele é capaz de transformar. Só Ele é capaz de recompor a sua essência. Então sim, todos nós podemos sentar nessa mesa e desfrutar desse conforto / desconforto, porque sentar na mesa muitas vezes também é desconfortável. E se você se sente muito confortável é porque talvez a mesa está corrompida. E sem perceber, muitas vezes fazemos isso. Queremos adaptar o layout da mesa para você não sentir os desconfortos que você precisa sentir. Porque apenas no desconforto vai gerar cicatrização. Então queremos reafirmar e não abandonar, e não manipular essa verdade que para nós é a nossa regra de fé e prática. Se buscarmos e obedecermos, nós seremos aquilo que Deus quer que a gente seja, mas sem elementos de ódio, sem elementos de exclusão, sem elementos de rejeição, sem discursos de chacota, mas transbordados pelo verdadeiro amor, que é o amor de Jesus em nós. Esse amor que não julga a pessoa pelos temas, mas ama porque ela é uma pessoa, uma filha amada de Jesus, uma filha amada de Deus, irmã mais nova de Cristo. Então, que possamos ter sempre uma cadeira a mais para essa grande mesa, para as pessoas que querem sentar nela, que não possamos puxar a cadeira para essas pessoas sentar, para elas caírem, mas que possamos puxar para elas sentar na mesa.
Essa é a mesa de Jesus, onde todos aqueles que querem ser transformados pelo seu amor são bem-vindos a sentar nela. Como o próprio Jesus, antes de subir, antes de morrer, ele olhou para aquele que fez muito de errado ao seu lado. Mas, Senhor, eu fiz tanta coisa errada que o Senhor nem sabe, eu tenho até vergonha de falar. Não importa o que você fez, hoje você é. Você é um filho amado do meu Pai, e hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Que possamos ter essa mesa de confronto, de verdade, de graça, sem esquecer da graça, que talvez o elemento da graça tenha deixado de lado. Verdade sem graça é ódio. Verdade sem graça é exclusão. Verdade sem graça causa dor desnecessária, causa rejeição. Que não possamos nos esquecer que não existe como compartilhar da verdade sem o elemento da graça. É só essa fórmula que Jesus é original, é só dele, só vem dele, só ele pode trazer, que o mundo não é capaz de trazer. Que possamos ser abraçados por essa graça e abraçar as pessoas que ainda não foram abraçadas por ela, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Amém. Eu queria que você tivesse esse momento com Deus agora. Talvez você se sinta distante daquilo que Deus quer que você seja. Você está distante do ser. E você tem tentado buscar fazer para resgatar isso. E hoje, talvez a única coisa que Deus quer que você faça é deixar de fazer, é se entregar diante dele. Senhor, eu quero voltar a ser aquilo que o Senhor planejou e sonhou na minha vida. Senhor, me ajuda a restaurar a minha identidade em Ti, Senhor. Hoje eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu devo ser, eu não sei o que eu quero ser, porque eu tenho sido, por muito tempo, fiel a mim mesmo. A sua fidelidade a si mesmo tem distorcido a sua identidade em Cristo. E hoje você quer restaurar isso, você quer dar passos de obediência. Eu não quero fazer Jesus, eu quero ser como Jesus. Então hoje você quer dar um passo de reconciliação com Jesus e consequentemente com o seu verdadeiro eu. Senhor, me ajuda a jogar fora no meu barco cargas desnecessárias que têm impedido a fluidez da navegação. Tem cargas que eu tenho tanto zelo, tanto ciúme, que eu não consigo, não tenho coragem de jogar fora. Me traz tanto prazer, me relaxa a minha mente. Mas hoje o Senhor tem me inquietado para jogar isso no mar, para que a minha embarcação seja leve, suave, tranquila, com o Senhor nela. Talvez os meus excessos de eus tenham impedido de o Senhor entrar. Então quero que o Senhor entre, Pai, nem que eu tenha que matar os meus eus, os meus falsos eus, nem que eu tenha que esmurrar o meu corpo, Pai, para que o Senhor seja o meu corpo, que eu possa ser parte do seu corpo. Então peça isso a Deus, coloque a sua mão no coração, fala: Senhor, eu quero restaurar a minha essência em Ti, Senhor. Quero ser fiel, obedecer, apesar de quem eu sou. Ser obediente não é deixar de ser pecador. Existe um instinto pecaminoso em nós, que muitas vezes vamos escorregar, vamos tropeçar, mas existe um Jesus de mãos estendidas, disposto a nos fazer levantar. Eu acredito num Deus de recomeços, um Deus de segundas chances, de um Deus que supera os 70 vezes 7. Não importa o que você fez hoje de manhã, não importa o que você pensou há 10 minutos, o nosso Deus
é capaz de recomeçar. Então dê esse passo de compromisso, de obediência. Não sinta a pressão de mudar do dia para a noite. Não queremos que seja do nosso tempo, mas Deus tem o tempo, do jeito dele, da forma pedagógica dele. Assim como ele caminhou com os discípulos em direção a Emaús, foi uma caminhada de 11 quilômetros até gerar transformação. Então, se for para andar 11 quilômetros, que sejam 11 quilômetros. Se for para andar 10, 20, 30, o que for, mas saiba que nessa caminhada existe um Jesus do seu lado que aquece o seu coração, disposto no momento certo a te transformar. Então caminha com Jesus. Permita ser transformado pela sua verdade, pela sua palavra, pelo seu amor, pela sua graça. Coloque a sua mão no coração e diga sim, mais uma vez, para esse Jesus. E o segundo convite é para você que nunca disse sim para Jesus e quer dizer hoje, esse Jesus que não te olha com ódio, mas com amor. Não é sobre deixar ou fazer as coisas, mas Ele sonha para que você seja aquilo que Ele sempre sonhou para você ser. O nosso Deus tem sonhos específicos para cada um de nós, e Ele tem um sonho extraordinário através da sua vida. E Ele quer que você viva esse sonho. Então não entenda que é sobre deixar ou fazer as coisas, mas é sobre obedecer para ser. Então hoje você quer dar esse passo em direção ao seu verdadeiro eu. Você quer sonhar os sonhos de Deus. Você quer desejar os desejos de Deus. Você quer ser fiel a Deus e buscar a ser infiel aos seus falsos desejos. Diga sim pela primeira vez a Jesus hoje. Coloque a sua mão no coração. Senhor, eu quero caminhar contigo. Esse Jesus, o verdadeiro Jesus, esse me agrada, eu quero caminhar. Estou disposto a ser transformado e caminhar contigo. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque estamos aqui nessa mesa. E que nos trouxe essa mesa foi o Senhor, Pai. Estamos aqui porque sabemos que o Senhor foi o primeiro a chegar e será o último a sair. O Senhor é o dono dessa mesa. O Senhor nos ensina a não consumir primeiro, mas repartir para depois consumir. Queremos partir o pão da sua graça, do seu amor, da sua verdade imutável, da sua verdade inflexível. E queremos ser transformados, amados e impactados por ela, Pai. Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Um coração disposto a te obedecer. Cumprir o seu querer. Não é sobre fazer, fazer é consequência, mas queremos ter um coração disposto a te obedecer, Pai. Que seja assim até o final das nossas vidas aqui na terra, em nome de Jesus. Amém.